Eu queria repartir com vocês um pouquinho sobre a igreja como uma congregação de adoradores. Eu estava estudando de novo o livro de o encontro de Jesus com a samaritana. Eu não vou pregar sobre isso, mas só porque daí que veio essa ideia. E para mim foi surpreendente pensar que naquele trecho, Jesus conversando com ela diz assim, no fim daquele diálogo todo, ele diz assim: Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Interessante que ele não diz Deus procura adoração. É verdade que Deus merece toda a nossa adoração, toda a nossa honra, todo o nosso louvor. Mas Deus procura adoradores. Adoração é o que nós fazemos para adorar a Deus, não é? É o fazer, é o adorar, né? Adoradores tem a ver com a pessoa. Você entende a diferença, né? Deus não está em busca da adoração, não está em busca que a gente faça alguma coisa que pareça então promovê-lo ou dizer Senhor, eu agradeço. Ele está em busca de um coração que está encantado com Ele, de um coração que deseja, Ele está em busca do nosso coração, muito mais do que aquilo que nós possamos fazer com o nosso coração. E é isso que ele diz para a mulher samaritana: Deus está em busca de adoradores. Não se preocupe se é lá na Judéia, se é lá no Monte Sião. Não se preocupe se é aqui em Samaria, no Monte Gerizim. Deus está em busca de corações, está em busca de pessoas, que o adorem em espírito e em verdade, porque é este que Ele procura para seus adoradores. Então eu queria conversar com vocês sobre como é que a igreja, nós, podemos nos tornar uma comunidade de adoradores, né? O que faz da gente uma comunidade de adoradores? E eu queria estudar duas passagens rapidinho com você, uma que está lá em Colossenses 3, 16 a 18, e outra que está em Efésios. São passagens paralelas. Alguns estudiosos acreditam que elas foram escritas, as duas cartas, Efésios e Colossenses, na mesma época, da mesma cadeia. Sabe que Paulo escreveu a maioria das cartas na cadeia. Às vezes a gente não entende o propósito da tribulação, né? Fala, poxa, o cara foi chamado por Deus para ficar dentro de cadeia tanto tempo da vida dele. Mas eu acho que se não fosse as cadeias, nós não teríamos metade do Novo Testamento que foi Paulo que escreveu. É porque ele tinha tempo ou vontade, né? Não tinha outra coisa para fazer, não tinha gente para aconselhar, estava na cadeia, estava preso. E muito do que ele escreveu vem dessa situação. Então, o primeiro trecho de Colossenses 3, deixa eu encontrar aqui, tiraram Colossenses da minha Bíblia. Colossenses 3,16, ele diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus nos seus corações. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Aí você vai umas páginas para trás, em Efésios 5:18, ele faz... É um trecho paralelo a esse, obviamente, ele está falando da mesma coisa. Ele começa no 15 dizendo assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando cada oportunidade, porque os dias são maus. Não sejam insensatos, portanto, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E daí ele vai dizer qual é a vontade do Senhor. Versículo 18: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Jesus. Então esses são os dois trechinhos que eu queria caminhar com vocês aí. Então
eu queria começar com o seguinte: qual é o pré-requisito da adoração? O que precisa acontecer antes que haja de fato adoração? Porque adoração não é música, não é a liturgia, não é se eu vou fazer primeiro alguns cânticos e depois alguém vai trazer a palavra. Adoração é um estado da alma. Se a adoração não estiver no meu coração, eu posso fazer um monte de exercícios religiosos e não estar adorando. Você concorda comigo? Eu lembro de um amigo que estava fazendo um seminário sobre adoração, e eles estavam no Rio de Janeiro, numa igreja grande, uma igreja presbiteriana, dessas bem autonas, que parece catedral. E ele estava dando o seminário e eles tinham acabado de cantar várias canções, como nós cantamos hoje aqui, todo mundo animado, alguns ficavam de pé, outros levantavam a mão, outros fechavam os olhos. E ele, depois que acabou aquele tempo de louvor, antes de começar o seminário, ele passou o microfone pelas pessoas e foi perguntando: escuta, me diz aí, o que você estava sentindo, o que você estava pensando enquanto você estava adorando? E perguntou para um, para o outro: olha, eu estava sentindo a presença de Deus, estava sentindo assim, sei lá, a letra da música, achei que aquela música é forte, que falou com o meu coração. Várias respostas diferentes. E tinha uma pessoa que estava assim, particularmente parecia assim, muito conectada com Deus. Ela estava com as mãos levantadas assim, durante a adoração. E sorria e dava risada e olhava para cima. Parecia que estava vendo alguma coisa que a gente não estava, né? Então esse amigo perguntou para essa pessoa: escuta, o que você estava sentindo, né? Você parecia assim tão extasiado. E ele falou assim: cara, mas posso falar a verdade mesmo? Ele falou: pode, se não for nenhuma coisa inconveniente, por favor, fale a verdade, né? Aí o rapaz falou assim: sinceramente, eu estava aqui olhando e pensando, cara, como essa igreja é alta. Ele falou assim, e olha, eu vi uma lâmpada queimada lá em cima, e eu fiquei pensando, como é que esse cara vai chegar lá em cima para trocar essa lâmpada? Mas ele estava rindo, porque ele estava pensando, nossa, que igreja enorme, né? Você entendeu? Quer dizer, e às vezes a gente acha que essa pessoa está, né, provavelmente mais ligada com a gente do que a gente, né? Às vezes a gente tem assim, estereótipos, né? A gente acha que adorar, então é se eu tiver com a mão levantada ou não tiver. E isso é só a forma, não é o conteúdo. E a adoração verdadeira é o conteúdo, tá certo? É o que está no coração. Eu posso estar durinho ali, tem gente que não consegue, tem pessoas que são de outra, né, de outra tradição ou de outro tempo, ó, se eu levantar a mão assim, não sei se Deus vai ficar feliz, eu sei lá, não consigo. E fica lá, né, meio durinho. E é aquela pessoa de oração, aquela pessoa cheia de Deus, aquela pessoa que, se ela abrir a boca, você sabe que você está na presença de Deus. Mas que não consegue levantar a mão lá e se sentir livre como outros poderiam conseguir. Então, eu não sei nem por que eu fui para esse lado. O pré-requisito da adoração tem dois lados aí que eu queria conversar com vocês. De um lado, em Colossenses ele diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E a partir disso aí, ele fala: aí então você adora a Deus com hinos, com salmos, cânticos espirituais, né? Em Efésios ele não fala da palavra de Cristo, ele não fala habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O que ele fala? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Então, um usa a palavra como, vamos dizer assim, o pré-requisito da adoração é o que em Colossenses? É a palavra de Cristo habitar ricamente no meu coração, não é? Então, o que significa a palavra de Cristo habitar ricamente no meu coração? Só queria que você lembrasse que quando Paulo escreveu isso aqui, o que eles tinham, vamos dizer assim, da palavra escrita era mais o Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda estava sendo escrito quando Paulo estava escrevendo essa carta aqui, tá certo? Então a palavra de Cristo é aquilo que eles ouviam pela boca de Pedro, pela boca dos outros apóstolos, pela boca do próprio Paulo, né? Dos ensinos de, por exemplo, João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, né? Que era companheiro de viagem de Paulo, de Barnabé, né? Viajou com Paulo e com Barnabé, aquele moço
que depois foi lá e compilou, escreveu o Evangelho de Marcos. O que ele estava fazendo? Provavelmente, né? Eu não sei porque eu nunca conversei com ele, mas eu suponho que ele estava compilando essas informações. Senta com esse, toma nota aqui, senta com aquele. E daí? Como é que foi esse milagre? Conta aí, conta de novo, né? Tomando nota, fazendo suas correções, preparando, fazendo o escrito, a palavra, né? Agora, habitar ricamente, por que ele usa essa linguagem? Por que ele não diz assim, olha, estuda a Bíblia, cara? Às vezes a gente fala as coisas como se fossem simples assim, né? Olha, você precisa estudar a Bíblia e fazer oração, né? Eu lembro que tinha um corinho que a gente cantava com as crianças. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, né? Nada contra o corinho. Tem que ler a Bíblia e fazer oração mesmo e deve crescer, né? Mas habitar ricamente vai mais fundo do que isso aí, né? Não é apenas ler a Bíblia, é permitir que a Bíblia me leia. Entende? Habitar ricamente é como dizer assim, é como se eu deixasse aquela palavra de Jesus, como se a minha vida aqui fosse uma casa, né? E eu convido Jesus a falar o que Ele quiser sobre a minha vida. A gente sempre usa essa ideia de que quando a gente recebe a Jesus, às vezes a gente até usa Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Você já ouviu falar nesse versículo, né? Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, como se a gente tivesse... É um versículo que na verdade é a igreja que está dizendo isso, é uma carta para a igreja, mas a gente usa como evangelismo, fala, olha, se você ouvir a voz de Jesus, abrir a porta da sua vida, convidá-lo, ele vai entrar na sua vida, e de fato ele o faz. Mas às vezes nós colocamos Jesus como um convidado assim... sabe como é? Às vezes a gente tem na casa da gente e coloca ele na sala, fala assim, olha, Senhor, a sala está aí, eu deixei toda arrumadinha porque o Senhor estava vindo, e se o Senhor quiser assistir o Jogo do Brasil, a TV está ali, né? O Senhor devia assistir, porque mesmo o Senhor não sendo brasileiro, seria ótimo, né? E tem um quarto, e tem a cama, e tem a toalhinha, e tem o sabonete, você convida Jesus, mas ele é um hóspede, ele fica naqueles lugares. Na verdade, todos nós, quer dizer, a maioria de nós, temos na casa da gente, um lugar ou outro que, não sei se você tem, que a gente chama de quarto de despejo. Às vezes é mais um armário assim embaixo da escada, que tem uma portinha, tal, você deixa sempre bem trancadinho. E a gente vai pondo no quarto, às vezes é um quartinho mesmo, onde você vai pondo as coisas que estão por fazer na casa, né? Você pediu para o teu marido consertar o ventilador, ele não consertou, faz 3 anos que está lá, você pega o ventilador, põe no quartinho de despejo. A bicicleta do menino que quebrou, que ele cresceu, não usa mais, você põe lá no quartinho de despejo. Um dia você falava, vamos dar um jeito nesse quartinho de despejo. Quando vem visita na tua casa, você não leva no quartinho de despejo, correto? Você leva nos outros lugares, você mostra a casa para ele e tal, mas você não vai falar, escuta, tem um quartinho aqui especial, queria que você visse, que você tem coisa lá que você não queria que ninguém visse, que você está com raiva de ver às vezes, né? E na verdade, quando nós dizemos habite ricamente em vós a palavra de Cristo, nós estamos dizendo que Ele tem acesso a todos os quartos da nossa vida. Mesmo esses quartos que são quarto de despejo. E eu estou dizendo isso porque estou falando em metáfora, tá? Eu sei, não estou falando do teu quarto de despejo, não quero saber o que tem lá. Mas estou falando que cada um de nós tem lugares, tem espaços na nossa vida, tem lugares no nosso coração, que são lugares onde a gente foi guardando as coisas não resolvidas, né? É aquele relacionamento que não deu certo, e aí eu ponho na prateleira, falo, olha, não sei resolver isso aqui, vai ficar por aqui. É uma mágoa com alguém, são coisas das quais a gente se envergonha, alguma coisa que aconteceu no passado, que eu me arrependo, que eu nunca devia ter feito, mas eu fiz. Mas eu não quero que ninguém saiba, eu quero que fique escondidinho lá e que fique perdido lá, no meio dos entulhos, né? Às vezes são coisas que são o lado mais escuro da nossa própria vida e ainda em atividade, né? Hoje em dia eu sei que isso é uma realidade, eu sei que o pastor de vocês pregou recentemente aqui, porque eu ouvi
pela internet lá na minha casa, lá nos Estados Unidos. Está vendo que chique? Vocês estão chegando lá nos Estados Unidos. E eu sei que ele falou bastante com vocês sobre sexualidade. Às vezes são coisas da nossa sexualidade, ou que nós nos envergonhamos, ou que nós não conseguimos controle, ou que são fixações, pornografia, aquelas coisas que só você conhece, mas que elas ficam escondidas, que você fala, eu queria que Jesus visse isso aí. Como se fosse possível, né? Como se fosse possível. Mas habitar ricamente é eu dizer para Jesus, Senhor, olha, a casa de fato é tua. Então aqui todas as chaves, inclusive essa do despejo. Se tiver coisa que é para jogar fora, pode jogar. Se tiver móvel que é para trocar, vamos trocar. Vamos deixar a casa como o Senhor quer que ela esteja. Porque a casa de fato é tua. Então, antes que haja louvor, tem que haver uma arrumação na casa. Entendeu? Tem que haver o coração que disse assim para Jesus, olha, para a palavra, e a palavra que eu digo aqui não é necessariamente a Bíblia, lógico que a palavra de Jesus está na Escritura, mas a palavra de Jesus é aquilo que ele diz a respeito de mim. Essa é a palavra de Cristo, que eu percebo pelo estudo da palavra, pela Bíblia, pelo Espírito Santo que habita em mim. E Deus revela particularmente o que é meu, o que não é, pelo Espírito. Eu não sei explicar isso, eu só sei que acontece. Pelo menos na minha vida e de muita gente todo mundo que eu conheço que é crente, fala coisa e fala assim, como você sabe disso? Ah não, Deus falou no meu coração. Como assim? Deus falou no meu coração. Ninguém fica discutindo isso. Eu lembro que eu fui ser examinado para ser pastor, e uma igreja bem tradicional, e eles queriam saber como é que era a minha conversão. E não tinha como explicar a minha conversão, senão que eu senti Deus me chamar, Deus falar comigo e me chamar para fazer o que eu ia fazer. E ninguém discutiu, ninguém falou assim, não, mas como é que Deus falou para você assim, numa voz audível? Ninguém entrou no mérito. Deus falou com você, Deus fala ao nosso coração pelo seu Espírito. Então, em Colossenses, habite ricamente em vós a palavra. Já em Efésios, ele está mais preocupado. A igreja de Efésios era uma igreja mais complicada, uma igreja num lugar mais, vamos dizer assim, mais secular, mais separado, mais longe de Deus, muito influenciado pela cultura grega, o lugar onde a rainha Diana dos Efésios, né, que era também chamada de Afrodite, era, vamos dizer assim, um lugar de muita sensualidade, um lugar de culto, onde eles tinham sacerdotisas que eram prostitutas, e que para você prestar culto, você se envolvia sexualmente com aquelas sacerdotisas em adoração, para que Deus multiplicasse em você fertilidade, bênção e tudo mais. Tem muitas culturas que têm esses mesmos traços, que têm todas essas, vamos dizer assim, interpretações na expectativa. O que eles estão buscando, na verdade, é sucesso, é prosperidade, por exemplo, que os seus rebanhos sejam férteis, que a sua terra seja fértil. Eles não conseguem entender por que eu plantei esse ano não deu, por que teve um granizo e matou tudo que eu plantei e a gente ficou sem comida. Então procuram, num certo sentido, buscar Deus, e então todos esses cultos de fertilidade têm a ver com isso. E Éfeso era uma cidade bastante assim. Então ele não diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Acho que eles estavam num outro lugar. Ele diz assim, olha, eu sei que vocês não andam bebendo bastante aí, chutando muito, porque vocês ainda não entenderam que o caminho de Deus é outro. Então ele diz assim, não vos embriagueis com vinho. Ele não proíbe beber não, mas ele diz assim, não vos embriagueis com vinho, no qual há libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, há uma coisa aqui muito mais profunda, assim, há uma relação aqui muito mais a ver com as emoções, não sei se você percebe. Porque o vinho, como qualquer outra droga, é um entorpecente, né? A gente, em geral, o vinho é bem falado na Escritura, né? Salomão diz assim, o vinho que dá alegria ao coração, né? O vinho traz alegria, uma certa alegria no vinho. O vinho representa na Bíblia a alegria de Deus, a presença do Espírito Santo. O vinho representa o sangue de Cristo, a aliança de Deus para conosco, né?
Eu estava num casamento ontem e eu estava pregando sobre esse trecho, né? Jesus, o primeiro milagre de Jesus foi num casamento. E o primeiro milagre foi transformar água em vinho. E bastante vinho, não era assim, 2 litros não, né? Muito vinho. Então o que ele está dizendo assim, mas o vinho em excesso tira o teu tino, tira a tua capacidade de decidir bem. Então ele está dizendo assim, olha, então não vos embriagueis com vinho, porque isso traz libertinagem. Eu poderia contar muitas histórias aqui para vocês, porque essa é uma área em que eu lutei muito tempo na minha vida, antes de eu conhecer Jesus, depois de convertido, era uma área em que eu lutava, que eu tinha minhas derrapadas, que eu tinha minhas lutas, mas mesmo de situações e coisas em igrejas em que você começa a dar espaço para isso, e mais espaço, e daí as coisas saem do caminho. Acontece um desastre, acontece um acidente de automóvel, acontece uma situação de você se envolver com outra pessoa. Por quê? Porque você não estava no controle das suas emoções. Então, é isso que Paulo está dizendo ali. Não vos embriagueis com vinho, no qual há libertinagem, enchei-vos do Espírito. Eu queria falar isso porque eu sei que o vinho não é a única coisa que a gente usa para muitas vezes mascarar a nossa dor, a nossa angústia, a nossa falta de sentido, às vezes os nossos relacionamentos não resolvidos. Tem muitas outras coisas que nos entorpecem, né? Que nos tiram a sobriedade. Tem drogas, hoje você tem drogas que o médico receita para você, né? E não estou falando que drogas receitadas por médicos são necessariamente ruins, mas tem muitas que são, tá? E tem outras maneiras, tem gente que entra simplesmente em desligar de todo mundo, fechado em si mesmo, depressão, ansiedade. Tem muita gente que entra começa a comprar desesperadamente, né? É uma maneira de você não encarar a vida. Você pega o cartão de crédito e sai gastando, porque você está querendo mascarar aquela coisa que você não está conseguindo resolver. Enfim, o que Paulo está dizendo é que para que haja adoração no nosso coração, ao invés dessas coisas, ele sugere o Espírito Santo. Enchei-vos. E ele diz claramente, pelo menos na NVI, deixai-vos encher. Porque não é uma coisa que eu mesmo faço. Não é que eu falo, bom, agora eu preciso do Espírito Santo. Pego o bulizinho ali e me encho. Não sou eu que me encho. Eu me deixo encher. O Espírito Santo é maior do que eu, né? Deixai-vos encher pelo Espírito. E quando isso acontece, quando há a palavra de Cristo habitando em mim, quando há o Espírito Santo, a plenitude do Espírito na minha vida, o resultado, o que acontece em seguida, não é? Que eu chamaria assim, o produto, o processo de adoração. Ele diz assim, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, o resultado da presença do Espírito e da palavra de Cristo na minha vida é instrução e conselho. E aí ele diz como que vai acontecer instrução e conselho? Com salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu acho isso sensacional, porque eu adoro essa parte aqui de adoração, né, do louvor, né? Então ele diz assim, que quando nós adoramos, quando nós cantamos, na verdade, salmos, hinos, cânticos espirituais, são todas expressões musicais, da gente estar cantando essas coisas. Você sabia que quando você está cantando, você está instruindo e está aconselhando? Alguém já disse uma vez, eu não sei se é verdade, porque não sei como aferir essas informações, mas que o que uma igreja crê, tem muito mais a ver com o que ela canta do que com o que o pastor prega todo domingo. Que é um motivo de grande frustração. Eu sou pastor também, então não pense que eu fico feliz. Eu falo, meu Deus, eu dou meu sangue ali para preparar um sermão que o pessoal possa, né, entender, ouvir, né? Mas por quê? Porque o que o pastor prega, a não ser que ele pregue o mesmo sermão repetidas vezes, daí você vai mandar ele embora, fala, pastor, não pode ser o mesmo sermão todo domingo, né?
O senhor tem que mudar isso, o senhor tem que pelo menos mudar o texto. O senhor quer falar a mesma coisa, usa um texto diferente, né? Mas, como ele prega uma coisa, depois outra, depois outra, depois outra, a nossa capacidade de receber e de segurar essas coisas é pequena. A gente precisa de repetição. Por isso que na escola você repete a lição, pega um pedaço daquela, vai acrescentando, vai montando os bloquinhos, até que você tem a casa formada, não é? A música não. A música você canta todo domingo. E quando você gosta, você canta anos, né? Eu cantei algumas músicas para vocês aqui que tem 30 e tralalá de anos, né? E eu tenho viajado, privilégio de ser convidado para cima e para baixo aí no Brasil. Chego na igrejinha lá em Maceió e o pessoal está cantando, né? Fui visitar uns missionários outro dia na Espanha, não da minha geração, meninos, moços, recém-casados, assim, 30 e pouco, né? Aí estava tocando as músicas, eu não conheço essa música Deus usou quando na conferência missionária eu decidi ser missionário aqui, era essa música, era a música tema da conferência, nem sabia que era sua, não sei o quê. E eu fiquei pensando, tá vendo? Que coisa, quer dizer, a música, ela tem esse potencial, ela vai... E você já percebeu como a gente grava mais quando a gente canta? Quando eu era pequeno, eu queria aprender os livros da Bíblia, meu pai, a gente fazia culto doméstico, então o pai ensinou uma musiquinha. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Eu não sabia o que eu estava falando, porque para mim conúmeros, o que era conúmeros? É tudo misturado, aquelas palavras. Mas eu aprendi a cantar. Aprendi a cantar. Até hoje, de vez em quando, estou procurando um livro no Antigo Testamento e eu não lembro bem onde ele está, eu começo com a musiquinha. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Cheguei. Né? Por quê? Porque a música, todo mundo que ensina criança sabe disso. A música é um instrumento didático fabuloso. Você quer que entenda a tabuada, você quer que entenda alguma coisa em português, você faz uma musiquinha que fale aquela lição e o pessoalzinho canta e pronto, ficou. Então, a música tem que trazer instrução, né? E ela traz instrução. Ela forma, num certo sentido, a teologia prática da igreja. O que eu estou cantando é o que eu creio, né? Além disso, ela tem esse negócio místico, eu não sei nem explicar, mas às vezes você está num momento de angústia, num momento de tristeza, num momento meio escuro na sua vida, e a primeira coisa que vem na sua cabeça é uma música. E sem você saber por quê, sem saber da onde, você começa a cantar uma música que veio lá das antigas, lá do teu passado, lá da tua infância, que tua mãe cantava para você e de repente ela vem com força assim no teu coração, né? Desculpa a emoção, mas às vezes eu me lembro de uma situação de tristeza e aflição na minha vida, e que eu estava falando assim, nossa, acho que não vou conseguir passar essa aqui. E de repente essa musiquinha veio. Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. E aquilo falou tanto comigo, que podia ter sido a cantata do Handel, não falaria tanto. Entendeu? Meu barco é pequeno, grande é o mar. Jesus segura minha mão. Então a música tem que falar também ao coração. Ela não é apenas para encher tua cabeça de informação, você falar assim, bom, agora eu sei mais de Deus, porque eu tenho 10 canções lá que eu aprendi, novinhas, eu canto Castelo Forte inteirinho, todas as estrofes, né? Todas as estrofes que o Martinho Lutero fez, que ele fez umas 7. A gente canta acho que umas 3 ou 4. Isso é bom, mas a música também tem que chegar ao nosso coração. E a música é conselho. Por isso que ele diz assim, salmos, hinos e cânticos espirituais. Sabe por que o livro de Salmos é o que todo mundo receita para você quando você está angustiado? Você está assim naquela crise, está passando mal, está meio desesperado, está com síndrome de pânico, está com... Não é?
A pessoa fala, escuta, lê esse salmo, acho que vai fazer bem para você. Sempre te dá um salmo, por quê? Porque o salmo fala com o coração. O salmista é quase que uma poesia sem filtro. Uma poesia sem filtro. Ele não fala coisa bonitinha, certinha, né? Tem um salmo, o Salmo 116, que ele diz assim, eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha oração e a minha súplica, e porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Você fala, ai que bonito, ai que lindo. O cara ama o Senhor porque ele tem orado e Deus responde, Ele ouve, Deus ouviu a oração dele, ele está feliz. Ele tem um amor, isso gerou nele um amor por Deus, que joia. Se você continuar lendo, ele diz assim, laços de morte me cercavam, e angústias do inferno se apoderaram de mim. E daí para a gente que diz que crente não tem depressão, ele diz assim, caí em tristeza e grande tribulação. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Então não é assim aquela poesia bonitinha, porque ele podia ter ficado só no comecinho. Amo o Senhor, Ele ouve a minha voz, minhas súplicas, sou tão... Nossa, que delícia, né? Tudo legal, Deus abençoa, Deus é bom, Deus é Pai. Ele falou, olha, tudo isso é verdade, mas quando eu estava no buraco lá, como a gente chama às vezes assim, a noite escura da alma, e quando eu estava desesperado, e quando o inimigo, quando ele diz assim, os laços do inferno se apoderaram de mim. Que isso, gente? Você está... não só depressão emocional, é coisa espiritual. Eu lembro que eu tive uma depressão na minha vida em que eu fiquei desesperado. Eu tentava ler a Bíblia e tudo que eu li era contra mim. Esses salmos que eu gosto, Salmo 23, o que pode dar errado no Salmo 23? Não tem o quê, né? Eu começava a ler, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Sabe que a viravolta que o inimigo dava na minha cabeça? Eu li aquilo, e em vez de eu pensar assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Só, e pronto, é isso, é simples e é bom, né? Eu li, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Como eu não tenho paz, como eu não tenho mais alegria, como eu perdi, sei lá, a vontade de viver, como eu estou com pensamentos suicidas, eu acho que Deus não é meu pastor então. Você acha? Lia tudo invertido, em vez de ler o que estava dizendo, o inimigo dava uma... Você entendeu? Ele usa a palavra de Deus contra nós. Entende? Enfim, o que eu estou dizendo é que as músicas, as canções devem também falar com... Então, se eu sair daqui só com muita informação, foi bom, mas não foi suficiente. Eu tenho que sair daqui informado e eu tenho que sair daqui aquecido, se eu puder usar essa palavra. Tem que sair daqui estimulado, tem que sair daqui apaixonado. Alguma coisa tem que acontecer no culto e nas canções que não apenas mexam com a minha cabeça, mas mexam com o meu coração. E às vezes a gente passa de um lado para o outro, a gente canta uma coisa que é só coração, né? Tem muita gente criticando a música evangélica hoje, porque não é mais as músicas antigas, cadê o Guilherme Quer, papapá, sabe? Eu dou risada, porque eu tenho conhecido tanta gente querida, tanta gente linda, fazendo tanta música e letra bonita, que eu falo, gente, fica calmo, Deus está trabalhando em muita gente, e está indo muito bem, né? E tem muitas coisas que nós precisamos para o coração entrar no lugar, não adianta ser só cabeça. Eu sei que as minhas músicas são mais cabeça, num certo sentido, e que são mais baseadas na Escritura, e devem ser mesmo. Mas tem um lado todo aí que eu sei que também Deus me deu na minha poesia, porque Ele tem feito tantas coisas boas na minha alma, que é o coração ligado com Deus, não apenas a cabeça. Amém? Tá bom. Deixa eu ver o meu tempo aqui. Falta um pouquinho. Então, a conclusão, o que acontece então quando o processo da adoração é esse, é eu pegar tanto a informação da palavra como a plenitude do Espírito e trazer pela palavra instrução
e trazer pelo Espírito conselho. Conselho, a palavra grega ali é a palavra que significa você estar ao lado de uma pessoa, né? E a Bíblia diz que nós devemos fazer isso, que isso não é responsabilidade apenas e exclusiva do pastor ou dos pastores da igreja, ou da liderança da igreja. Ele diz assim: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, com salmos, hinos e cânticos espirituais, correto? Então, quem que é para aconselhar quem? Você que é para me aconselhar, eu que devo aconselhar você. Essa é a vida da igreja. Nós dizemos, boca cheia, né, que nós cremos que não é só uma pessoa, a igreja não pode ser centrada num homem só, a gente fala todas essas coisas. A gente diz, a igreja evangélica, a gente crê, a gente chama a doutrina, tem esse nome bonito, sacerdócio universal de todos os crentes. Bonito nome, né? Mas o que significa na prática, sacerdócio universal de todos os crentes? Significa que de fato você é um sacerdote, que de fato você é um mediador, né? Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, né? Mas nós somos mediadores da graça de Jesus pelo Espírito, um para com o outro. Nós ministramos. Eu nunca fiz essa conta, mas algum americano fez para mim, eu agradeço, dizendo que tem 64 vezes no Novo Testamento essas expressões que indicam mutualidade. Um ao outro, um para com o outro, mutuamente. Tudo isso significa que é alguma coisa que acontece no bojo da comunidade. Eu acho lindo isso, porque a gente sabe, a gente conhece. Toda igreja tem isso. Quem é aquela pessoa que de fato é conselheira? Quem é aquela pessoa que de fato sabe ouvir? Quem é aquela pessoa que tem uma palavra boa para você? Sabe quem é? É a primeira que você pensa quando você está num momento de dificuldade, você perdeu algum ente querido, você está passando uma luta na família. É a primeira que você lembra o telefone e fala: eu preciso ligar para fulana. Eu preciso ligar para fulano. Por quê? Porque você sabe, primeiro, que aquela pessoa vai te ouvir. Segundo, que ela não vai te julgar, seja lá o que estiver acontecendo. E terceiro, que ela vai ter uma palavra boa para o seu coração. E ele não precisa ter título nenhum na igreja, nenhum. Nós não precisamos do título. Nós precisamos da autoridade sacerdotal que ele nos dá, instruindo e aconselhando uns aos outros, em toda sabedoria. Sabedoria é o conhecimento que eu posso colocar em prática. Quando aquilo que é só saber aqui se torna mover aqui, alguém me ensina como fazer, isso é chamado de sabedoria. E por fim, o progresso da adoração. Ele diz assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, o progresso da adoração é essa coisa linda, né? É uma vida frutífera de palavras e de ações. Tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, não é que eu falo e digo assim: olha, isso aqui em nome de Jesus, né? Não é uma palavra mágica que eu uso para, vamos dizer assim, cristianizar ou sacramentar alguma coisa que eu estou fazendo. Em nome significa no lugar de, como um emissário, como alguém que foi mandado, como se fosse ele. Se eu viesse aqui hoje, e num certo sentido eu estou vindo, mas se eu viesse aqui hoje e dissesse: eu estou falando isso aqui em nome do pastor da igreja. Tá? O que você ia entender? Que o pastor me autorizou a estar aqui. Que eu estou falando como alguém, como se fosse ele. Correto? Se alguém vem e diz assim: olha, eu sou representante, o embaixador dos Estados Unidos. O que ele está querendo dizer é que quando ele fala, ele não está falando só por si, não é só uma pessoa. Eu sou americano, estou falando como americano. Isso é uma coisa. Falar como embaixador, isso é outra coisa. O que você está falando tem o peso oficial, é como você está representando uma nação inteira. Então, se você for como embaixador falar uma besteira,
ou fizer uma besteira, você está fazendo um ato de agressão de uma nação contra a outra. Você pode criar uma confusão danada. Ou qualquer bem que você fizer, você pode causar uma coisa muito boa. Porque como embaixador, você vai lá, vai negociar uma situação que vai trazer benefício para você e para outros, e comércio e tudo mais. Concordam? Então nós fazemos o que fazemos em nome de Jesus. Seja o que, em palavra ou seja em ação. Fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus o Pai. O que acontece quando nós nos tornamos uma comunidade de adoradores é que nós nos tornamos gente agradecida. A linguagem da adoração é, por definição, uma linguagem de gratidão. Porque a adoração é a resposta do meu coração à revelação de Deus, a revelação do amor de Deus por mim. Vou repetir. A adoração é a resposta do meu coração à revelação do amor de Deus para comigo. Sem que o amor de Deus se revele para comigo, eu posso estar cantando, eu posso estar fazendo, como eu já falei, uma série de coisas, mas não estou adorando. Mas quando o amor de Deus é revelado ao meu coração, aí a minha resposta é adoração, é gratidão. Eu falo, nossa, eu não sabia que Deus gostava tanto assim de mim. Eu não sabia que Deus me amava esse tanto. E quando eu descubro isso, a minha vida começa a ser uma vida de gratidão, porque o que eu vou fazer? Às vezes eu digo para minha mulher, bem, só do que Deus já nos deu, só nesses filhos, se não tivesse acontecido mais nada, a gente só casou e teve 4 filhos, tá? Nunca fiz um ministério de nada, nunca cantei uma música, nunca preguei um sermão. Se ele tivesse feito só isso, a gente já devia erguer as 2 mãos para o céu e agradecer a Deus o resto da nossa vida. Quando a gente acrescenta os netinhos, você sabe que eu chamo Guilherme que é neto, né? Só uma piadinha, só para a gente terminar num tom mais alegre. E por ser Guilherme que é neto, viviam me gozando lá em Campinas, onde eu fui criado, quando eu era adolescente. Ah, ele quer neto, ele não tem nem filho, ele já quer neto. O que eu ia falar, né? Não tinha nem o que falar, é meu nome, para de encher, né? Mas aí eu me casei, tive 3 meninas, tive um menino e 3 meninas. Aí os meninos, as filhas começaram a se casar, o Gui também. A primeira menina me deu 3 filhos, a outra me deu mais 3. O Gui, o mais velho, me deu mais 2. Eram 8 meninos, só homem. Falei, nossa, a vingança será maligna. Guilherme que é neto, veio tudo neto, não veio uma menina. Aí eu voltei para Campinas, encontrar meus amigos e falei, olha, eu tenho 8 netos, só para você saber, só para você lembrar da gozação. Não, nunca fiz isso. Mas tinha vontade, eu tinha. Agora a filha caçula, 2 anos atrás, nos deu a primeira menina. Você imagina, depois de 8 netos, né, nasceu uma menina na família. Ela manda lá, o negócio agora é só cor-de-rosa. E agora teve mais uma menininha da caçula também. Então, tenho 8 netos e 2 netinhas. São 10 netos no total. Então, por isso que eu digo, dando por ele graças a Deus Pai. Né? Quando a gente olha para a vida desses ainda e eu vejo a mão de Deus, gente, é motivo de muita gratidão.